Graça e paz, amada igreja, amém? Louvado seja o Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Queria convidar o meu eleito. Cadê o Lucas? Lucas, ele estava aqui em cima, deu uma descida. Mas eu queria fazer algo com os irmãos agora. Queria que você olhasse para o lado agora, a pessoa que está do seu lado agora. Você vai olhar para ela e você vai dizer para ela assim: você é linda, irmã, ou lindo, irmão. Você vai dizer sem medo: você é lindo, meu irmão. Mesmo que seja pela fé, mas diga: você é lindo, irmão. Então você tem que ter fé. Os eleitos do Senhor têm fé. E eu acredito que todos que estão aqui nessa noite, o Senhor trouxe com algo muito especial. Esse seminário foi projetado no coração do Eterno. Esse seminário primeiro brotou no coração daqueles que o Senhor está separando nesse tempo para avivar a sua igreja. Amém? E esses lindos aí que estão ao seu lado, são eles que foram escolhidos. Talvez algumas pessoas digam assim: poxa, mas parece que vocês estão pregando para dentro da própria igreja. Algumas pessoas até questionam isso. Mas o mais interessante, queridos, é que há um tempo profético. Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, amém? E nesse tempo o Senhor está trazendo sobre a noiva uma unção diferente. O Senhor está nos capacitando para irmos acordar a noiva para um tempo profético. Talvez você veja vários outros seminários muito lotados, cheios, abarrotados. Mas sempre vai ser assim. Muitos são chamados, porém poucos aqueles escolhidos que irão fazer a missão que o Senhor realmente destinou. E nessa noite, se você está aqui, se você vem acompanhando desde quarta-feira, se você tem vindo, se você na rádio tem estado aí logado, se você aqui está logado, é porque o Senhor já está incomodando o seu coração. O Espírito Santo já está incomodando o seu coração. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos espirituais. Você vai botar a mão sobre sua cabeça agora, em nome de Yeshua. E eu vou profetizar sobre sua mente agora. Senhor, sobre a mente de cada um dos teus eleitos agora. Esses que estão aqui, Senhor. Foram esses que o Senhor trouxe nessa noite. Eu declaro agora a mente aberta para entender o tesouro que o Senhor tem para eles. Pai, o Senhor tem um tesouro para eles. Pai, agora, destrava as suas mentes. Destrava, Senhor Deus, todo o sofisma, para que a tua glória, para que a tua luz entre, para que a tua água os limpe e para que eles vão e determinem sobre outros. Em nome de Yeshua, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Os céus desceram aqui nessa noite. Quem está aqui está sentindo, eu estou sentindo a presença do Senhor. Os profetas já ministraram sobre minha vida. Pode ir, libera a chama que está dentro de você. E é isso que vai acontecer agora nesse tempo profético. Você vai entender quem você é. E depois que você entender quem você é, o diabo, nenhum pássaro irá roubar essa semente. Porque o Senhor vai plantar no teu coração algo que durante anos o inferno tentou retardar, tentou anular, tentou trazer um cavalo de Troia para dentro do sistema religioso e colocar nas nossas mentes sofismas. Porque quando você entender qual o plano original de Deus, a gente já vem entendendo. Pastor Igor chegou na quarta-feira, ministrou a história, entendemos ali sobre Calvino, sobre Armínio. Com certeza você e eu bebemos de uma dessas duas águas. Ou você foi calvinista ou você foi arminiano. E aí, ou você cria por Calvino que uma vez salvo, salvo para sempre, que você poderia fazer o que fosse, um dia você retornaria. Ou você por Calvino, por Armínio, você ia entender que a presciência de Deus, ao estabelecer e entender a sua vida lá na frente, falou assim: fulano vai ser salvo, Beltrano vai ser salvo. O que eu quero dizer é que esses dois homens, eles não tinham a porção que o Senhor tem derramado sobre a igreja de Cristo, que são as nações, a nossa herança. E nessa noite, eu gostaria de que fosse colocado aqui o primeiro slide. E eu convidei o meu eleito, Lucas. Interessante, né? Que é eleição, né? O Lucas estava por aqui e meu coração se apaixonou por ele, eu o amei, sem o conhecer, e o convidei para estar aqui nessa noite. E olha como é que eleição é interessante. Muitas vezes a gente vai questionar: por que Deus fez isso? Por que eu chamei o Lucas para nessa noite estar comigo lendo os textos dos slides? Não sei. Simplesmente eu olhei para ele e o amei. E depois disso, ele me mandou um zap e eu entendi um pouquinho mais da vida dele e aí eu o amei mais ainda. E quando a gente vai confirmando a nossa vida em santidade, a gente vai confirmando a nossa caminhada com o Senhor em santificação de vida, a gente vai aumentando mais esse amor pelo Senhor e o Senhor por nós. Amém, irmãos? E o meu amor aumentou por você, meu irmão. Meu eleito dessa noite. Em nome de Jesus. Então vamos lá, o primeiro slide dessa noite. O
primeiro. Eleição Isso. e predestinação. A perda da salvação na Bíblia. Eu acho que não é esse, né, Igor? É o quarto. Oi, não é esse slide não, é outro. É o quarto slide. A quarta aula. Obrigado, querido. A eleição e a predestinação. Pode pegar um banco, irmão, quiser sentar, fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade aí. Você é meu eleito dessa noite, fica à vontade. A eleição e a predestinação dos reis e sacerdotes. Os que de antemão conheceu. Presciência. Romanos 8, 29. Obrigado, meu pastor. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nesse primeiro texto aí, a gente já tem uma primeira deixa da palavra de Deus para que direcione a vida dos eleitos. Hoje, quantos reis e sacerdotes tem aqui nessa noite? Quantos reis e sacerdotes? Vocês conseguem compreender o chamado bíblico para reinar e sacerdotar? Você não consegue sacerdotar sobre você mesmo somente, você sacerdota sobre pessoas, sobre outros. Então, esse chamado que o Senhor vem fazendo, o Senhor vem construindo nessa história de 6 dias, te envolve. Olha que história linda, que história bonita. E se nós pudéssemos ir para a eternidade passada, vem comigo. Vamos fazer uma volta rápida à eternidade passada. Antes de tudo se formar, antes do primeiro dia, o Senhor, na sua presciência, na sua organização do universo, Ele pensou em você. Olha para o lado e diga assim, irmão, o Eterno pensou em você. Pode olhar. Diga para ele, Deus pensou em você, Lucas. Antes de você vir a esse mundo, você consegue entender um amor tão grande? Você consegue entender que Ele se apaixonou por você? E a eleição, ela tem a ver com algo que, às vezes, a gente não consegue compreender. Porque antes de você vir, e mesmo Ele sendo presciente das coisas futuras, Ele te amou. E esse amor você vai compreender, essa forma de te alcançar, mesmo você não o querendo, mesmo talvez você nem pensando nele, esse amor te alcançou e te levou até o seu filho. E por isso muitas coisas não ocorreram na sua vida. Eu acredito que como você muitas vezes teve vários exemplos de pessoas dizendo, rapaz, eu estava até no centro de Umbanda, e muitas vezes eu fui expulso de lá, porque a entidade falava assim, você não é daqui. Aquele lá de cima, o grande, ele quer você, então vai para lá que aqui não é o teu lugar. E a gente começa a observar que todas essas demandas da vida, todos esses momentos que as pessoas vão passando, nada mais são do que simplesmente sinalizações para os eleitos do Senhor. Deus, antes de tudo, Ele te amou, Ele te conheceu, Ele te predestinou e Ele te chamou. E essa escolha que o Senhor tem é uma escolha singular. Ele não te escolheu, e tem que ficar muito claro, a gente vem batendo isso desde a primeira aula. Essa escolha, esse conhecer de Deus, ele não é uma forma de Deus te salvar. Como assim, pastor Gilberto? Não é a salvação, não está ligado à salvação. Esse conhecer de Deus na eternidade passada, antes de você vir, antes de qualquer ser humano vir, é um plano, é um propósito. E aí você, quando começa a analisar, Deus cria, e Deus entrega na mão a aula do pastor Márcio, que é livre-arbítrio. Deus entrega o livre-arbítrio na mão do homem. Deus, de uma certa forma, sendo todo poderoso, Ele coloca sobre a mão humana um poder. Concordam comigo ou não? O livre-arbítrio é um poder. E se você não entender assim, comece a pensar assim. Deus, de alguma forma, sendo todo poderoso, Ele quis limitar-se. Como assim? A partir do momento que Ele entrega na mão da sua criatura a chave e diz, a vida que eu estou te entregando, ela é sua. Apesar de eu ter te escolhido, de eu ter te predestinado e eu ter te chamado, essa vida é sua. E primeiro Deus conhece e depois Ele salva. E a vocação, ela é um propósito. Vou falar aqui a vocação. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Ou seja, há uma vocação nesse chamado. A partir do momento que na eternidade passada Deus olha para você, Deus te vocaciona, Deus te conhece, Ele automaticamente, Ele fala para você assim, eu tenho um propósito na tua vida. A sua vida, ela não é aleatória. E você passa a existir, você passa a queimar,
você passa a se mover em um propósito. A partir do momento que você entende esse propósito, a gente vai falar esse propósito aqui, você vai começar a entender que esse chamado está totalmente ligado à tua existência. E assim foi com Israel. Esse chamado sempre vai nos apontar ao nosso destino nesse tempo presente. Israel foi uma nação 100% fiel ao Senhor. O que vocês acham? Israel foi 100% fiel ao Senhor? Não. Eles tiveram muitos altos e baixos, mas nem por isso Deus deixou de chamá-los, de conhecê-los, de predestiná-los. Próximo slide, por favor. Romanos 11, 2. Não, desculpa, é isso. Era aquele ainda, aquele não leu. Isso, obrigado. Deus não rejeitou o seu povo. Não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel? Próximo. Isso. Amós 3, 2. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Esse conhecer de Deus nos dá a entender que, de alguma forma, Deus, na sua eternidade passada, ele teve no seu coração um plano. E esse plano foi original. Na metafísica, diz que enquanto você pensa algo e você não elabora, aquilo não aconteceu. Ora, se eu estiver pensando algo aqui agora e eu não verbalizar, isso é metafísico, isso está na minha cabeça, não aconteceu. A partir do momento que Deus cria e ele elabora e ele ativa, isso passa a existir. E a partir do momento que Deus entrega na mão humana o livre-arbítrio, ele estaria consciente que muitos poderiam recusá-lo. Concordam comigo, igreja? Não existe uma programação na eleição. A eleição não é uma programação de Deus falar, eu te elegi, eu te chamei, e agora você está salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Você será uma pessoa que vai me servir até o resto da sua vida. E você não falhará, você não vai errar. Não! Esse chamado, na eternidade passada, ele corresponde a um propósito. Ele corresponde a um plano de Deus de redenção. Ora, se ele entrega na mão humana o livre-arbítrio, ele sabia que muitos de nós iríamos falhar. E ele sabe que ele precisa alcançar as nações. O Filho foi conhecido na eternidade passada. E nós vamos começar a entender isso aqui. O próximo slide, por favor. É o próximo. Próximo slide. Isso aí. Os que de antemão conheceu. Não, esse já foi. Tá Amós ali. É o próximo. Próximo slide. Tá travando? Travou? Deve ter travado, né? Deuteronômio 7, de 6 a 7. Abre aí, o Lucas. Deuteronômio, tela chata, para a gente não perder o tempo. Deuteronômio 7, de 6 a 7. A tela poder reiniciar. Os irmãos abram também, por favor. Vai mudar agora? Vamos ver. Isso, Deuteronômio 10. Isso aí. Amém. Pode ler. Deuteronômio 7, 6, 7. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial. De todos os povos que há sobre a terra, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Amém. A gente pode observar nesse texto aí que há uma escolha da parte de Deus para com a nação de Israel. Eu confesso aos irmãos, na minha história cristã, eu fui nascido num lar católico até os 4 anos de idade e houve um ocorrido na minha família e minha mãe entrou numa igreja evangélica. E desde pequeno, numa igreja batista, eu fui ministrado em escolas dominicais e tal, fiz seminário, depois bacharelado em teologia, onde a gente aprendeu aqui sobre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E a gente bebe dessas águas. E a gente começa a interpretar a palavra e os textos bíblicos mediante a água e a luz que temos.
e começamos a interpretar os textos bíblicos dessa forma. Deus escolhe Israel. Deus faz a sua escolha em uma nação. E a gente vem observando na palavra de Deus que em todos os textos Deus escolhe sacerdotes, Deus escolhe reis, Deus escolhe seus profetas, Deus escolhe os primogênitos de cada casa. É um princípio de Deus escolher. Agora, a pergunta que eu faço à amada igreja, sempre que Deus escolhe alguém, isso é sinal de que essa história, esse legado dessa pessoa que foi escolhido, vai ser 100% vitorioso? Essa pessoa que foi escolhida, ela vai chegar até o final e vai cumprir a sua carreira? O que vocês acham? Vocês acham que, a partir do momento que Deus escolhe alguém, isso determina que aquela pessoa, ela vai ser a pessoa que vai ser fiel até a morte? Sendo que em Apocalipse já nos faz um alerta, ser fiel, é condicional, ó, ser fiel até a e dar é futuro. Então a gente começa a observar que essa escolha de Deus para com Israel, ele tem um princípio. Ele está nos mostrando, ele está nos ensinando a forma de Deus se movimentar na história, a forma de Deus construir o seu plano original. Ou seja, na eternidade passada, ele chama homens e mulheres, pessoas, e os conhece. Ele os conhece. E conhecer não quer dizer salvar. Ele olhou para você, Lucas. Ele olhou para você, Felipe. Ele olhou para você, Fernando. Ele olhou para você, João. E ele te conheceu. E a partir do momento que ele te conheceu, se não me engano, no versículo 8, Deuteronômio 7, 6, o versículo 8, se alguém puder ler, por favor, para mim. No versículo 8, Deuteronômio 7, 6, a gente leu até o 7. Então, vamos pegar o contexto aqui, ó. Isso. Não vos teve o Senhor afeição. Ele está falando de Israel aqui. Está explanando aqui a razão pela qual ele escolheu Israel, como dentre todas as nações da terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que de qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então, o que o texto está querendo dizer é que simplesmente amou Israel, não foi por méritos de Israel, não foi porque ela era maior ou menor ou mais formosa. Simplesmente o Senhor amou Israel para escolher. Simplesmente assim. Sabe por quê? O poder de escolha, a eleição não anula o poder de escolha do homem. Ou seja, se Deus te conheceu, se Deus te elegeu, não vai anular, irmão, nem o meu, nem o seu poder de escolha. Somos livres em Deus para escolhermos servi-lo ou não. E essa forma de Deus conduzir o seu reino, ele faz, até porque era difícil para eu entender. Quando o Senhor falava assim, eu mando o meu ungido, o Senhor foi o primeiro, e ele fez a obra, e o Senhor está aqui ainda cumprindo a obra através dos seus filhos. Porque o cabeça está onde agora? À direita de Deus, à destra de Deus. Então a cabeça hoje está nos céus, à destra de Deus, e onde está o seu corpo? Andando sobre a terra. Então quando você, nós vamos e nós aceitamos esse chamado de eleição, que a gente aprendeu ontem com o pastor Damas, até mesmo para com as nações, a gente se move. A gente começa a entender que as nações são a nossa herança. Eu aprendi minha vida toda que eu ia para o céu. Eu ia sair quando o sarrafo começasse a cantar aqui embaixo. O inimigo largando o aço. Então, assim, uma das maiores frustrações que eu tive na teologia ao entrar para o reino, foi a primeira coisa. Eu tive que lidar com a minha covardia. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Talvez nós estejamos aqui à noite, estejamos esperando sermos tirados da terra, porque uma grande perseguição soará sobre a terra. Só que eu quero dizer para vocês algo. Essa palavra que a gente traz é uma palavra muito dura. É uma palavra difícil, porque primeiro cortou em nós. Porque a gente entendeu que o sacrifício do primeiro eleito, que o propósito pelo qual ele estabeleceu no filho, foi que o filho morresse. Amém? Amém. Ele veio para fazer o quê, irmãos? Morrer por nós. E se ele veio morrer por nós, era o propósito, era a eleição dele, era a vocação dele. Ele não foi eleito para ser salvo e para herdar um reino. Porque Jesus poderia ter falhado. Que isso, pastor? Sim, ele era 100% homem, 100% Deus. E quando você começar a lidar com a possibilidade de que Jesus poderia ter fracassado, mas ele não fracassou, e glória a Deus por isso, amém? E por isso estamos aqui nessa noite. E só estamos aqui porque ele venceu. E se ele venceu no propósito dele, você, eu, todos nós venceremos no nosso propósito. Não vamos recuar.
Não vamos nos amedrontar. São 5, são 6, são 12. Pode ser apenas uma canção que toque essa nação. Uma canção que traga a glória dos céus e rasgue os céus. E diga a todos os eleitos, chegou a hora de avançarmos diante desse espírito religiosidade que está implantado dentro das mentes, dentro dos sofismas imperados por aí. O que nós temos que estar ligados é isso. O primeiro eleito, Jesus, o nosso irmão, o primogênito. O propósito dele foi vir a esse mundo e morrer por nós. E qual o teu propósito? Qual a tua vocação? Qual o teu chamado? Por favor, responda para mim. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação como eleito? Alguém sabe aqui nessa noite? Por favor. Lucas. Ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. Mas a pergunta é, ser parecido com Jesus glorificado ou Jesus na carne? Por favor, um de cada vez. Todo mundo respondendo junto, eu não consigo ouvir. Com Jesus na carne. As obras de Jesus na carne vão nos proporcionar passar pela tribulação, passar pela angústia, pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela espada, perseguições e até mesmo a morte. E o nosso propósito será cumprido. Eu quero dizer que eu entendi o que o diabo fez desde lá quando ele começou a perseguir a igreja cristã, na época em que ele estava até 324, 25, até Constantino ser usado pelo inferno e dizer assim, vamos associar o Estado à igreja. Vamos tornar a igreja Estado. E aconteceu o que a gente viu aí no decorrer de todos esses anos aí. A igreja se corrompendo, porque até 324, 25 ali, existiam cristãos morrendo pela fé. O que faria você hoje morrer? A sua família ir para arenas, coliseus, pessoas serem degoladas. O que faria? Ah, não, eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Ah, não, pastor, era para aquela igreja viver isso. Era o propósito de Deus para aquela igreja. Não, irmãos. Era o propósito para a igreja de Cristo. Esse é o propósito da igreja, ser igual ao primeiro, ser igual a Cristo. Eu fui chamado, você foi chamado para isso. E estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Hoje a glória do Senhor se fez presente na adoração desse local. Ontem à noite tivemos ali um embate de uma oração de um profeta aqui, dizendo, os Baalins batam em retirada. E a gente às vezes não está acostumado com isso, porque o inimigo vem afrontar-nos e a gente se cala. A gente fica mudo. E o nosso propósito é ser como Cristo e avançar. Mesmo que você tenha o livre-arbítrio de recusar tudo isso que o Senhor está te dando. O próximo slide, por favor. Tem um texto? Pode ler. Deuteronômio 10:15. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. E a vós, descendências deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Vemos aí mais uma vez a forma de Deus escolher uma nação. A forma de Deus se movimentar com Israel. Israel foi uma nação escolhida pelo Senhor. Isso aí a gente já sabe disso. A gente já sabe que eles também tiveram o seu poder de escolha. Nem todos os judeus foram extremamente zelosos com a palavra. Nem todos. Isso Deus coloca com todos nós também, queridos. Nós temos ouvido aqui no seminário. E o pastor Pedro, após essa aula, ele vai dizer para aqueles que não foram fiéis com aquilo que o Senhor os comissionou, com aquilo que a vocação pela qual você foi chamado. Eu quero dizer para vocês que é forte. Não é fácil. Pregar essa palavra do reino de Deus não é fácil. Porque queremos hoje reinar em vida. Queremos ser cabeça e não ser cauda. Só que para isso temos que vencer uma batalha que começa primeiro com o nosso Yetzer-Hará. Ou seja, o teu mal interior, ele vai te conduzir sempre contra o teu propósito. E o teu propósito é qual, irmão? Igreja de Cristo, qual é o teu propósito? Ser parecido com Jesus. Por favor, repita comigo. Ser parecido com Jesus, o seu irmão mais velho. Se esse é o seu propósito, não fuja dele. O que Jesus fez, faça. Se ele orou, ore. Se ele jejuou, jejue. Irmão, intensifique a sua vida espiritual. Não dependa mais de muletas espirituais nesse tempo. Os dias são maus, os tempos difíceis. A gente às vezes não suporta nem mais ler os jornais e ver as notícias. Tamanha maldade. Vemos sobre o nosso país uma opressão. E eu quero dizer para vocês que toda perseguição, às vezes você pensa, o diabo está furioso com a igreja. Queridos, o diabo não está furioso com a igreja.
Ele está furioso com alguns eleitos, que a igreja brasileira, muitas delas se corromperam. E o Senhor precisa levantar os seus eleitos na nação brasileira. O Senhor precisa canções dos céus, para que rasguem os céus e cheguem à terra. Israel foi chamado. Israel recebeu essa vocação, mas nem todos cumpriram. Eu quero crer em nome de Jesus, que você nessa noite, que a sua geração, que os seus filhos, que todos aqueles que te cercam, e pode ser esse número pequeno, porque muitos foram chamados, mas poucos vão cumprir o seu chamado de vocação. Aleluia, glória a Deus. Próximo slide, irmãos. Jesus também foi conhecido. 1 Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas quando manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Aleluia. Ele foi conhecido. Você consegue entender isso? O pai está na eternidade com o filho, eles estão lá. E aí entra um debate muito mais profundo, mas eu vou reduzir para vocês poderem compreender, porque o conceito da trindade, o conceito da pré-existência, não é o fato agora. Mas Jesus, ele foi criado ou ele foi gerado? Jesus foi gerado. Então vamos pegar simplesmente a conotação do verbo gerar. Uma mãe cria ou uma mãe gera um filho? A parte que nasce. Hein? A mãe gera um filho. Então, na eternidade, o pai e o filho. E o pai gera o filho, o Logos. Até então, o Logos, o Logos aqui, né? Ministério Logos, palavra. Jesus, a palavra, o Logos, ele passa e ele é gerado com o pai. E nesse momento, o pai determina ao filho um propósito. Ele, nessa eternidade, ele fala: filho, eu tenho um chamado para você, porque eu te olhei como um pai, te gerei, e a mãe que gera um filho e olha para o filho, eu duvido que uma mãe, quando pega o filho a primeira vez, ela fala: ih, não amei esse filho, não. O pai amou o filho nesse momento de geração, e ele fala: filho, mesmo te gerando, eu tenho um propósito que é muito difícil para você. Foi fácil para Jesus, irmãos? Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi fácil para Deus pegar o filho que ele amou nos braços na eternidade passada e enviá-lo ao mundo para morrer por pessoas que nem estavam aí por ele? Foi um amor tão grande. Por isso que a palavra fala que a humanidade vai ficar inexcusável diante de Deus. Indesculpável aquele que não buscar o eterno. Aquele que não se mover em direção a ele. Aquele que pegar as suas leis, amassar e jogar no chão. Ou aquele filho que recebeu um chamado e por algum motivo, casamento, mulher, trabalho, dinheiro, negou o seu chamado. Israel, seja qual for o chamado, que ele abriu mão em meia caminhada. Ele trouxe sérios problemas para a nação. Até hoje a gente pode ver, a gente estava conversando sobre o que está acontecendo lá. Até hoje. Porque eles não honraram o chamado que Deus fez a eles. Eles colocaram outros chamados na vida deles. O chamado original, eles não cumpriram. O próximo, pode ler. Ao ser conhecido, ele foi eleito. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. 1 Pedro 2:4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Lucas 9:35. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, queridos? O Senhor foi eleito, ele é o teu irmão, ele foi o primeiro. Então é nos passos deles que você vai seguir. O pai deixou para você um croquis, ele deixou para você um Waze. Liga o teu Waze aí, segue os passos de Jesus. Existe um livro que fala em seus passos. O que faria Jesus? E a pergunta que eu te faço: Jesus foi escolhido para ser salvo ou ele foi escolhido para um propósito? O que vocês acham? E aí também é interessante, pastor, que tem muitos que dizem assim: nós fomos eleitos porque Deus viu que nós iríamos receber Jesus como Salvador. Então como é que ia ser? Jesus ia se receber também como seu Salvador? Né? Ele ia se receber. Então a eleição não tem a ver com quem iria receber ou não.
A eleição tem a ver com o propósito, né? Qual era o propósito? De ser o primogênito, né? E nós os seus irmãos. Aleluia. Essa desconstrução, ela pode ser até um forte para alguns de vocês. Mas quando vocês entenderem essa chave virar, essa metanoia acontecer na mente de vocês, esse mindset, seja qual o nome que você queira colocar, irmãos, isso é poderoso. Isso vai dinamitar todo o sofisma que o inferno colocou na sua mente. E ninguém vai roubar de você o que você realmente é, um rei e um sacerdote do Senhor. Você não foi escolhido para ser salvo. Isso te dá, claro, uma paz. Só que eu quero dizer para vocês que existe uma caminhada até chegar a esse local de salvação, de glorificação do teu corpo. O que o Senhor quer trazer para você é a imagem do Filho em você. Ou seja, você pode até dizer, mas na presciência de Deus, pastor, Deus olhou lá e viu quem ia ser salvo, Armínio. E aí Deus olhou e falou, não, vou salvar o Lucas, porque o Lucas, ele foi fiel até a morte dele. Lá eu vi que ele se salvou e permaneceu. E por isso eu o elegi. Isso não tem a ver com o que o Senhor está fazendo, o propósito. Nós já lemos aqui na palavra. O propósito não está associado à salvação. Ele está associado justamente àquilo que Deus tem colocado no seu coração. E essa palavra queima, eu tenho certeza. Quem está aqui está entendendo. Quem está aqui já vem meditando sobre isso. Quem está aqui, o Senhor já está incomodando. A minha vida é mais que isso. Que era comigo assim, queridos. Quem ama a palavra, quem é levita sabe, né, Lucas? É difícil você colocar um levita para estudar a palavra. Não é não? Você é cearense ou é Fortaleza? Cearense tá bom. Vamos torcer pelo Vozão. É Vozão não? É, o pastor Damásio nos falou. Irmãos, é difícil você pegar um levita e tornar esse levita um amante da palavra. Porque o levita ele é agitado, ele é disperso. E fora que o mundo espiritual corrobora. Porque vocês viram a glória que foi aqui o início do culto? Eu estou mentindo aqui? Quem estava aqui no início do culto? A glória, irmãos. A glória que foi. Isso não tem a ver com quantidade de pessoas. Isso tem a ver com o tangedor que está. Isso tem a ver com a vida que está ali fluindo. O Senhor flui através dos seus eleitos. E se o eleito estiver no altar, se o eleito estiver sendo forjado, eu duvido que há um eleito que não seja forjado na dor. Você foi forjado postando talquinho, botando perfuminho. Não foi. É na dor. Pastor Everaldo está aí. A gente ouviu algumas histórias. Algumas histórias. Eu não pude nem contar as minhas. Pedro tem as dele. Eu tenho certeza, se eu ouvisse a sua história, irmão, você ia dizer, pastor, não foi fácil para eu chegar até aqui. E não está sendo fácil. Mas eu entendo perfeitamente, queridos, que esse propósito está sendo escrito na sua vida. E se você está nessa noite aqui, é porque o Senhor, com certeza, está escrevendo a sua história. Com o consentimento seu, das suas atitudes. Você quer ser como Cristo. Amém? Eu sinto isso. Você está aqui é por isso. Você está pagando um preço. Você poderia estar sábado em qualquer outro lugar. Cara, eu vi uma pregação de 6 até as 9h30 da noite. Ah, não. Sabadão, vou curtir. Só vem eleito, irmão. Eu duvido. Se tivesse Fernandinho aqui, se tivesse um mega pastor, várias caravanas estariam vindo. O que eu estou falando aqui nessa noite, que nós viemos falar para eleito. Eleito paga preço, eleito sofre, eleito não quer ser reconhecido, eleito quer que o Pai apareça através dele. Eles querem ser a imagem do Filho, a imagem revelada. É o pé do Senhor caminhando por aqui. É abençoar as nações, é ser humilhado, é ser escarnecido, é amar, é perdoar, é nessas obras andar. E se eu não ando nessas obras, algo está errado em mim. Eu ainda não entendi que eu fui chamado, eu fui elegido para isso. Eu não fui chamado para ser salvo. A salvação, ela é uma consequência de tudo aquilo que eu planto sobre essa terra. Próximo slide, por favor. E agora, Jesus seria crucificado por causa desse propósito e porque Deus o conheceu. Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pronto, tá aí. O Lucas já respondeu o que a gente estava falando até agora. Se você está conectado ao que o Espírito está falando, olha o que a gente já vem vaticinando aqui, queridos. Olha só. Olha que Atos dos Apóstolos diz.
sendo este quem? O filho, o primogênito, o primeiro a ser eleito, o primeiro a ser concebido, sendo este entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ou seja, Jesus veio para ser salvo ou ele veio para morrer? Ele veio para cumprir esse chamado eterno do Pai. Como eu falei para vocês, trazendo uma figura de linguagem aqui, nessa forma de nascer, de ser gerado, e o pai olhando para o filho e amando o filho naquele primeiro momento, e mesmo assim entregando o filho como vitupério para as nações, e trazendo para ele um propósito que era eterno, e ele vence. E aí a gente começa a observar qual é a minha parte para entrar nesse corpo. O corpo não é de um pastor, o corpo não é de uma igreja, o corpo não é de uma denominação, o corpo não é de Calvino, o corpo não é de Armínio, o corpo é de quem? É de Cristo. E se você tiver que entrar no corpo de Cristo, o que você deve ter? Característica do metabolismo, da patologia do Cristo. E nessas obras você fluir. Se você entende que esse chamado se estende a você, você já começa a falar, algo está acontecendo na minha vida nessa noite. Eu não posso mais ser o mesmo cristão. Eu não posso mais esperar e ficar reclamando das coisas. Eu preciso ser como Cristo. Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa ser como Cristo, irmão. Nesse determinado propósito e presciência de Deus, você acha que o Senhor foi lá no futuro e viu assim, eu vi deixa eu ver aqui, hoje eu conheci o Emanuel. Emanuel, Deus com... Emanuel, você é casado, solteiro? Solteiro. Emanuel é solteiro, não vou falar nada sobre casamento aqui, Emanuel. Eu ia falar se você fosse casado. Mas o Emanuel, ele sendo uma pessoa solteira, ele vai se casar um dia, amém, Emanuel? Quer ter filhos, quer procriar. E aí imagina que daqui a pouco passaram-se 2 anos, 3 anos, não sei o período que ele quer casar, daqui a 2 anos. 2 anos. Amém, Bruno? Amém? Amém? Senti um amém forte ali. Daqui a 2 anos o Emanuel casa. A varoa dele está lá, depois de mais 3 anos ele tem seu primeiro filhinho. Vai contando aí, grave isso aí, cara. 2 anos, 5, graça. Então, olha só. E aí, aconteceu isso na vida do Emanuel. Eu sou Deus. Eu cheguei lá, dei um pulinho daqui a 2 anos. Emanuel casou com a... Deixa eu ver um nome aqui bonito. Com a Raquel. Assim, porra, Raquel, ele casou com a Raquel. Daqui a 3 anos, eu vou lá no futuro, eu vejo o primeiro filho do Emanuel, que é o Davi. Aí eu falo assim, pô, Emanuel se casou com a Raquel em 2 anos, e depois de 3 anos teve seu primeiro filho, Davi. E aí eu vou e predestino o Emanuel a casar com a Raquel, e depois predestino ele a ter um filho chamado Davi, depois de 3 anos. Ah, que Deus maravilhoso, né? É fácil ser Deus assim. É muito fácil. Queridos, na verdade foram escolhas do Emanuel. E o Senhor estava ali, observando tudo, ciente de tudo. Mas em nenhum momento, ele pode até te dar sinais, colocar placas. Ele bota uma placa assim, tem muitos irmãos que não estão olhando as placas. Irmãos, em nome de Jesus, olhem as placas. O Senhor tem colocado placas na sua vida. Vire à direita. Até os irmãos, ontem mesmo aconteceu isso. O pastor falou esquerda, esquerda, esquerda. Só que o irmão não entendeu, que era para virar para a direita. E o irmão virou à esquerda e se perdeu. Enfim. Mas é isso, as placas, irmãos. E Deus coloca placas, Emanuel. Com certeza você está orando. Com certeza todos vocês estão orando para algo. E Deus já viu. Deus já sabe. Deus quer corroborar com a tua história. Quer que a sua história seja triunfada. E que você entre no propósito original que é parecer com o filho dele. E ele sabe que você pode andar por alguns caminhos que vão ser tortuosos. Ele sabe. Só que nem por isso ele vai interferir na tua escolha. Porque ele deu na tua mão um poder. O livre-arbítrio. Amém? Pastor, um outro exemplo também que eu gosto de dar é que as pessoas falam assim, Deus predestinou porque viu que ele iria ser fiel até o fim. Né? Então você imagina, vamos pegar, por exemplo, ali o jogo do Brasil e Alemanha, Brasil 7-0, perdeu de 7-1, né, melhor dizendo.
E aí, Deus foi lá, viu que o Brasil ia perder de 7-1. Eu vou predestinar a Alemanha a ganhar o Brasil de 7-1. Como é que ele vai predestinar uma coisa que ele já viu que ia acontecer? Não precisa nem de predestinar, porque o negócio já ia acontecer. Então, por que ele não vai predestinar aquele que quer ser fiel? Se ele já ia ser fiel, independente da predestinação. Perde todo o sentido. Então, a predestinação nada mais é do que um propósito. Isso aí. Vocês estão conseguindo compreender, igreja, o passo a passo que a gente está seguindo? Ou seja, a gente vem falando desde quarta-feira, trazendo para vocês, e eu digo para vocês que foi difícil para que eu entendesse. Eu fiz o bacharel em teologia, eu era reformado, eu tenho uma área profissional que é uma área mais cartesiana, que é a área da engenharia. Então, assim, a mente da pessoa que é cartesiana, ela é 0 ou 1, é lógica digital. Então, algumas coisas para mim tinha que às vezes ser provado. E quando entra no campo da fé e da obediência, muitos de nós às vezes, e é o que acontece às vezes com algumas pessoas religiosas. Eles não conseguem, não têm argumento, mas eles querem ficar ali. Não, mas é por quê, irmão? Olha só, está escrito aqui. Não, o cara não tem argumento teológico. E ele quer continuar dizendo que... Mas aí não adianta lutar. Eu estou falando aqui para os eleitos. Amém? Os eleitos entendem. Eles só precisam da peça original para o quebra-cabeça fazer sentido. E para que vocês fluam no chamado e na vocação pelo qual o Senhor tem para vocês. E que vocês tragam outros eleitos. Essa mensagem vai ficar gravada aí. É a sua missão. Falar, irmão, assiste aquele seminário. Não, mas eu quero seminário de libertação e prosperidade. Irmão, tu só vai prosperar e ser liberto quando você entender quem você é. Enquanto você estiver para lá e para cá, você vai dar trabalho ao teu pastor. Eu tenho certeza que o dia que você entender quem você é, o teu pastor vai falar assim, meu Deus, que maravilha. Aí, é isso. Mala gospel. É isso, queridos. Só que eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês que estão na internet, vocês que estão em casa, eu tenho certeza, se você está assistindo, ou se você está assistindo agora, o Espírito Santo levou para você essa palavra. Essa palavra vai cair no teu colo. Essa palavra vai te incomodar, ela vai incendiar, vai encandecer o teu coração. Porque essa palavra fez isso comigo, ela me incomodou, queridos. Eu sempre fui professor de escola dominical na igreja, um aluno assíduo, ministro de louvor na minha igreja, um cristão exemplar, mas triste, e vem me libertando dessas doenças da alma até hoje. E aí quando eu começo a descobrir meu propósito, eu tenho que ser como Cristo. E eu vou passar pelas tribulações dessa vida. E se eu for uma das testemunhas, ou não somente preparar as testemunhas, eu morrerei por essa palavra. E eu tenho que estar preparado por isso. É fácil cantar. Já cantei minha vida toda. É fácil pregar. Subir aqui e falar é fácil. Queridos, difícil é ser como Jesus. Difícil é vencer a minha alma, as minhas vontades, os meus desejos. Eu colocar a minha vida à disposição do Espírito Santo de Deus. Esse é aquele que escolheu a vocação e o propósito original. Morrer para suas vontades e viver para Cristo Jesus. Próximo. O que é conhecer de antemão ou pré-conhecer? Presciência. Não há aqui qualquer indício de uma fé prevista. Antes foram previstas pessoas, aqueles que anteriormente foram conhecidas por Deus, por serem amados por Ele. Notemos que no verso 20, Jesus também foi conhecido de antemão. Fé prevista. Ou seja, Deus olhou para você lá na frente e viu que você foi fiel. Não existe uma fé prevista. Os pais da igreja, como está aqui, né? Não há aqui qualquer indício de uma fé prevista. Aí, no caso, não é o pai da igreja, é o Russell Norman Chaplin. É no Russell Norman Chaplin. Um PhD aí que morreu há pouco tempo. Isso, né? Fez aquela coleção, versículo por versículo. Perdão, que o Igor botou aqui um dito aqui. Não há aqui qualquer indício de uma fé prevista. Antes foram previstas pessoas, aqueles que anteriormente foram conhecidos por Deus. E aí ratificamos o que nós falamos no início. Ele olhou para você e você não fez algo nenhum, nada, você não fez coisa alguma que merecesse aquilo. E tão simplesmente como em Deuteronômio a gente leu que ele amou a nação de Israel antes mesmo de qualquer coisa e ele te chamou. E esse chamado
Ele te comissiona. Ele te impulsiona para um propósito. Porque ele sabia que a obra do Filho teria 3 dias de duração. E após isso, abriria-se a plenitude dos gentios até o final. Até cumprirmos essa carreira, esse tempo profético. E está lá em Daniel, se não me engano, 10:46, que Deus escreve o futuro no passado. Deus vem revelando a sua história, o seu plano, desde Gênesis. E é todo aquele que se atém. Eu li o texto lá de que Deus descansou o 7º dia. Eu nunca te dei um estalo assim, não. Pô, Deus trabalhou em 6 dias e no 7º ele fez o quê? E aí você lê depois lá Jesus falando sobre o Pai. Eu e o Pai trabalhamos até quando? Até hoje. Peraí, se o Pai tirou um cochilo no 7º dia, porque ele estava cansado. Mas ele trabalha até hoje. Então o Pai, então há uma dicotomia de informação. E por isso que muitos chamam Paulo de louco. Pô, Paulo é meio bipolar. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Não, queridos. Você precisa entender algo muito mais elevado, que é o propósito de Deus. E nesse início da criação está falando sobre o 7º dia. A 7ª festa, Sukkot, tabernáculos, aonde iremos tabernacular com o Eterno, no milênio, reis e sacerdotes, os que venceram. E o Senhor está pontuando isso desde o início da criação. Primeiro dia. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos como um dia. Estamos tendo uma cronologia do mundo e não da terra. Eu tinha dificuldade de entender terra e mundo. Vocês entendem a diferença de terra e mundo? Todos aqui entendem? Há uma diferença. Porque quando você lê mundo, não ameis a esse mundo e nem as coisas que nesse mundo existem. Pô, mas calma aí, Deus fez tudo nesse mundo e viu que era bom. Há uma certa dicotomia. Mas quando você vai entender esse mundo sistema, não vos conformeis com esse sistema de coisas que estão aí governando a vida dos homens e que foram implantadas pelo príncipe desse século. Não se conforme com isso, mas transforme a vossa pela renovação da palavra do Senhor. E essa renovação é o que o Senhor está trazendo hoje e traz a cada dia. E vem trazendo, isso não é uma peculiaridade dessa noite. Ele vem fazendo com seus eleitos na história. Mas aprove ao coração de Deus chegar hoje, na igreja do Ceará, no projeto Logos, essa palavra, para que se multiplique, para que limpe o teu coração de todo sofisma teológico. E você entre na simplicidade da palavra. Você foi eleito para se parecer com Jesus. É simples assim. E os pais da igreja, os teólogos que já entenderam isso, foram deixando marcas na história. Com certeza, queridos. O sistema desse mundo veio cerceando as verdadeiras informações. Hoje você tem que garimpar. Hoje tudo que chega na tua mente é ser deixado para trás. Tudo que chega na tua mente é prosperidade. É o evangelho que eles querem. O sistema desse mundo quer que você entenda. Ele não quer que você entenda que você vai sofrer sim, por amor ao evangelho. Você vai ter sim que orar mais. Culto de oração aqui vai ter que ter briga, pastor. Pastor, monta 5 cultos de oração aí na igreja. Porque o pessoal vai querer orar mais, porque eles querem ser parecidos com Jesus. Eu quero jejuar mais. Como é que a gente faz, pastor? Monta corrente de jejum. Os irmãos tudo chegando fitness aqui na igreja. Todo mundo fininho. E o pessoal de academia vai ter problema, né? Porque não vai precisar ir para academia para emagrecer. Mas o pessoal vai começar a fazer jejum e o jejum vai curar. Por quê? Quer ser parecido com Jesus. Quer cumprir o seu propósito. E assim eles vão se mover. Justino Martin falou assim: se um homem não tem poder de escolha, logo, ele não merece honra e nem condenação. Essa escolha o Senhor coloca diante de você nessa noite. Essa escolha o Senhor vem colocando diante de nossas vidas. Escolha o caminho de vida. Escolha o caminho que o Senhor tem para a sua vida. O propósito pelo qual Ele estabeleceu nessa noite. Amém? Próximo slide. Também os predestinou. Assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Segundo o beneplácito de sua vontade. Olha que coisa poderosa. Ele nos elegeu nele, no Cristo. E aí, como nós falamos aqui, Ele nos elegeu no Cristo glorificado
ou no Cristo na carne? No Cristo na carne, estamos aprendendo isso. Porque se eu fosse chamado e elegido no Cristo glorificado, eu seria chamado para reinar em vida, porque o Senhor já está reinando. Ou seja, o Cristo que venceu, o nosso Senhor Jesus, está reinando, porque Ele venceu. E porque vencemos e venceremos com Ele, nós herdaremos o reino e seremos glorificados. Esse corpo glorificado, nós herdaremos vencendo. Cada um carregue a sua cruz, porque Cristo carregou a dele. Nós não queremos carregar cruz. Nós queremos simplesmente montar na cruz de Cristo, abraçar uma graça que fala para você assim, você foi salvo pela graça. Sim! Alguém discorda que fomos salvos pela graça? Fomos chamados pela graça? Não salvos também. Mas fomos chamados pela graça. Essa graça te alcançou sem você pedir nada, sem você falar nada. Ele te olhou e Ele te escolheu. Ele te chamou. Isso é graça. Isso não tem a ver com o que você fez. A partir do momento que você identifica isso, você entra no corpo e começa a viver a vida de Cristo, as obras de Cristo. Se move como Ele se moveu. Esse é o mistério da eleição. É sermos cada vez... Estou ratificando muito sobre isso, para que fique randômico, né? A gente vai falando até isso fortalecendo a sua mente, porque hoje o sistema de mídias sociais para compra, para quem trabalha com marketing digital sabe disso, né? Existem técnicas para entrar na sua mente e para isso se tornar algo sedimentado e enraizar. Se você não meditar dia e noite, a palavra lá, Salmo 1 diz, bem-aventurado, felizes são o varão que não anda segundo o conselho das mídias pecaminosas, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na lei ele medita quando? Dia e noite. 24 horas. E não é ler, não estou falando sobre ler e estudar. Estou falando sobre meditar. Existe algo muito diferente entre meditar, estudar e ler. Eu só estudava e lia. Eu nunca fui um meditador da palavra. Meditar na palavra, ela vai ter que gerar em você ação. E isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Comece a ler sobre educação física e comece a correr. Comece a ler sobre alimentação, uma alimentação regrada, e comece a se alimentar direito. Eu tenho certeza que você vai colher os frutos disso, porque você teve uma ação mediante a sua leitura. Agora você pode ter lido aquilo, passado seus olhos naquilo, e nunca colocar em prática o que você leu. E é isso que nós temos feito com a palavra de Deus. Lemos, relemos, 3, 4, 5, 6 vezes por ano, mas não colocamos em prática. Não meditamos dia e noite, eu preciso ser como Jesus, eu preciso me parecer com meu mestre, eu preciso entrar nesse corpo maravilhoso de Cristo, e eu quero, e eu vou fazer o que for preciso para entrar nesse corpo. Você vai começar a ter sensibilidade. Quando os irmãos ministrarem aqui, tu vai ficar chorando aí, irmão. Você vai parecer criança. Eu olhava para minha esposa, ela adorando, eu ficava falando assim, você está chorando, cara, não pode ver nada, começa a chorar. Ih, garota bestada. Eu ficando meio com sotaque do norte. Mas enfim, essa garota fica chorando. Aí eu ia ver, 3 da manhã, ela estava acordando para orar. Estava buscando o Senhor nas madrugadas, e eu roncando, querido. Quer a presença do Pai? Faz como Jesus. Vá para lugares desertos, suba os seus montes da vida, separe momentos a sós, busque. Perguntei ao pastor dessa igreja, um homem de oração, pastor, qual é o seu segredo? Se tiver como transferir, manda isso para mim. Ele já fez a parte dele, já botou a mão assim e falou assim, ó, vai orar, preguiçoso. Não estou brincando, não foi isso não, pastor. Mas ele quis, orou, abençoou. Agora, vai acontecer alguma coisa se eu não começar a botar o meu joelho no chão e orar? Eu vou voltar daqui a 1 ano. E ele vai falar, e aí, varão? Porque a voz dele é assim mesmo. E aí, varão, como é que foi depois de 1 ano? Aí eu, né, pastor? É a mesma coisa que você chega no médico, você tem que fazer academia, você tem que parar de comer açúcar e farinha de trigo. E você não para. Colesterol não baixa, glicemia não baixa, e você vai botar a culpa no médico. A culpa não é do médico, não é do Espírito Santo, é você que não quer. E você negligencia. Porque o Espírito vem, ó, batendo dia e noite na sua mente, dizendo, se pareça com meu filho Jesus, se pareça com meu filho Jesus. Esse seminário aqui, nada mais é,
do que mais uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando de você se parecer com Jesus. João 17. Glória a Deus, salva de palmas para o Senhor. O Senhor merece a honra, a glória. Quem puder abrir aí para mim, João 17, 3, de 6 a 9. Só enquanto o pessoal está abrindo ali, volta aquele slide anterior de Efésios 1, 4, 5. Isso aí, olha só, você vê que é o seguinte, né? Tem pessoas que dizem assim, eu só vou saber se eu sou eleito ou não no final, se eu for salvo ou não, não é? Só que preste atenção no texto, o texto diz assim, né? Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, ou seja, se a pessoa tem essa afirmativa duvidosa, né? Eu só vou saber se sou eleito no arrebatamento, então ela não pode dizer que é filha de Deus, porque ele diz adoção de filhos, não é? Então ela não pode nem dizer que é filha e não pode nem chamar Deus de pai. Para você ver a confusão mental. Então, se hoje ela é filha de Deus e hoje ela chama Deus de pai, é porque ela foi predestinada para isso. Ela tem que ter a certeza da sua eleição. Amém. João 17, 3, depois os versículos de 6 a 9. Quem achou, pode ler para a gente. Cadê o microfone? Lê alguém aí? Pastor Márcio, aquela voz de Cid Moreira nessa noite. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. De 6 ao 9. Ao 9. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E quando você já leu várias vezes esse texto de João, é um texto que eu amo. E você consegue se identificar com esse chamado. Isso entra no teu coração como uma flecha viva. E ele fala assim, ó, eu estou orando, Pai, por aqueles que o Senhor me deu. Eu não rogo pelo mundo agora, porque eles precisam entender quem são. Não que o Senhor Jesus não ame as pessoas do mundo, não. Já ouvi pessoas dizer aí, não, Deus não ora para as pessoas do mundo. Ele ama todos. Falei todos, tá? Ele ama todos. E, na verdade, a gente já ouviu muitas teologias por aí. Não, Deus, é só essa galerinha aqui, ó. Não, ele falou bem claro. Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eles têm uma tarefa difícil. Essa tarefa é se parecer comigo. E não está sendo fácil, Pai. Porque em Getsemane, local de prensa, local de ser amassado. Se for possível, o pastor falou sobre isso aqui, algo maravilhoso. Na perspectiva que ele falou, foi algo grandioso, uma revelação tremenda. Ficar sem a presença do Pai é algo que para o filho é algo que custa muito. Para Jesus custou, ele vivia uma eternidade com o Pai. E ele sabe que não há vida sem estar conectado ao Pai. E para o filho, não há vida sem estar conectado ao Espírito. Se o Espírito Santo de Deus, se é que o Espírito de Deus está em vós, mas não tem como. Você está nessa noite, o Espírito foi colocado em você, você está ouvindo a palavra, você se identificou com essa oração sacerdotal de Jesus. Pai, eu estou voltando para ti, mas ó, os meus irmãos, eu rogo por eles, que eles sejam um. Que eles sejam um, assim como eu sou contigo, Pai. E agora eu volto para ti, eu quero te abraçar, eu quero entrar na sala, eu quero sentar à tua mesa e eu quero ceiar contigo. É esse sentimento que tem que ter no verdadeiro eleito. Você querer a presença do Pai, você chegar aqui, se jogar no chão e falar assim, o que eu preciso fazer, Senhor, para me parecer com Jesus? Eu quero que a tua glória venha, eu quero que o teu fogo venha, eu quero queimar, eu quero incendiar. Mas isso começa no teu quarto. Isso começa no teu quarto de oração. Isso começa você ouvindo a voz e obedecendo no trânsito. O que Jesus faria em meio a um corte de um cara que fecha? O que Jesus faria quando uma pessoa mente sobre você? O que Jesus faria quando você é traído? Quando eu conheci a minha esposa, eu falei para ela, filha, ela não era cristã na época, faça tudo comigo, mas nunca me traia. Não era característica dela, claro. Mas eu tinha dificuldade, como Deus está me curando, né? Com traição. Muita. Você pode me dever dinheiro, você pode mentir, mas traição. Irmãos, o que mais tem acontecido é que nem Jó, né? O que mais ele temia ali
sobreveio. Então, aonde você precisa ser forjado, você vai ser tocado, mais cedo ou mais tarde, porque você precisa se parecer com Jesus. E Jesus em tudo foi provado, e ele venceu. E se você quer ser como ele, se você quer cumprir o teu propósito, a tua carreira, a tua vocação, se prepara, porque depois dessa noite, o Senhor vai te moldar como um barro. Ele vai te quebrar, e ele vai te fazer de novo, porque ele está fazendo isso comigo. E ele vai fazer isso contigo. Essa é a sua oração, queridos. Essa é a sua oração, se parecer com Jesus. Se prepara. Levantaram menos mãos agora, né? Eu senti que menos, as mãos assim, não, eu quero ser como Jesus, mas o negócio não dá ruim para mim, pastor. Oi? Entendeu? Glória a Deus. Vamos para o próximo slide. Fomos eleitos nele e por meio dele para toda boa obra. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Próximo. Eu não fui eleito porque ele viu em mim boas obras, mas para que eu ande em suas boas obras. Esse é o chamado do Senhor. Essa aspersão na cruz do Calvário, esse sangue aspergido, ele foi colocado em nós. E é para isso que nos movemos. É por isso que vivemos. Jesus nos escolheu e nos colocou essa missão. Toda vez que você lembrar disso, você vai ver que sobre os umbrais da tua casa espiritual, o sangue foi aspergido. E sobre esse sangue, sobre a sua cabeça, sobre os umbrais da sua casa, zele por ele. Não negligencie o seu chamado. Seja fiel a isso. E hoje a gente começa a observar esse texto que diz aqui, ó. Está em 2 Tessalonicenses 2,13. Eu acho que não estava aqui. Ali. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pastor, peraí. Algo deu errado. Olha aí, ó. Olha o texto aí, ó. Quebrando a teologia de vocês. Eu tenho certeza, alguém já pensou isso aí, ou na linha aí, ó. Alguém já pensou aí? O texto está dizendo o quê? Por favor, agora uma outra tradução. Tradução lucariano. Lucas, lê só esse pedacinho aí. Deus nos escolheu. Por favor, pode falar. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Epa, fé. Aí, ó. Então, tudo que eu falei até agora tá errado, né? Eu vim falando para vocês o quê? Fomos escolhidos, fomos chamados para sermos parecidos com Cristo. E isso não está ligado à salvação. Mas esse texto aqui, ó, deu ruim. Agora, vamos chamar os universitários, Lucas. Por favor, chama os catedráticos para poder nos ajudar, porque agora fiquei enrascado. Como que eu vou lutar contra isso? Está dizendo aqui, ó. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Mas eu quero trazer um dado para você. Segura aí. Para tudo. E segura aí. Que eu vou dar um dado para você interessante. E eu fazia parte desse dado, tá? Já ouviram falar sobre analfabetismo funcional? Alguém já ouviu falar? Já? Eu era um analfabeto funcional. 3 em cada 10 brasileiros na faixa de 15 a 64 anos, ou seja, 29% da estatística de 2018. Ou seja, quase 30% de uma galera de 15 a 64 anos são, isso, censo estatístico de 2018. Eu acredito que pelo jeito que a escola pública está andando, e as escolas estão andando, você sabe o que é analfabetismo funcional? Alguém não sabe? Por favor, eu vou explicar ao irmão. Irmão, ser um analfabeto funcional, e aí, como é que eu descobri isso? O pastor está dizendo aqui tudo. O patrono disso, claro que ele intensificou, mas isso já vem lá de trás também. Paulo Freire. Ou seja, os nossos filhos colocados em escolas, talvez não sejam, as escolas muito caras, talvez não. Mas grande parte do ensino brasileiro, ele é projetado para você ler, e ao final não saber dissertar sobre aquele texto. Ou seja, eu sempre fui muito bom com exatas. E eu descobri meu analfabetismo funcional quando eu fui fazer provas. Eu falei, cara, eu estudei essa matéria toda, mas eu não estou entendendo o que esse cara está querendo nessa questão aqui. Eu parava, lia, relia, e eu perdia muito tempo numa questão.
E aí eu fui entender anos depois que eu era um analfabeto funcional. E talvez como eu, e não tenho vergonha de falar isso, que eu tive que tratar isso, tem técnicas para isso, eu perdi anos da minha vida. E aí eu quero dizer para você, vamos voltar para o texto lá. Agora, para que não sejamos analfabeto funcional, e todo demônio de analfabetismo funcional sai agora em nome de Jesus. Desde Deus vos escolheu, desde o princípio, para a salvação, vírgula. Ele vos escolheu. Deus quer que todos se salvem, queridos? Deus quer? Deus quer que todos se salvem, vírgula. Mas a salvação vem pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, Deus não te escolheu para ser salvo. Ele te escolheu para viver pela santificação do Espírito, sendo a salvação o produto final de uma vida parecida com Jesus. Uma vida de santificação. E muitos pegam esse texto e colocam, tá vendo aqui, ó? É isso aqui. A salvação, sim, está ligado à eleição. Ou seja, Deus te elegeu para ser salvo. Não. Existe um caminho até lá. Próximo slide, por favor. Vou ter que correr um pouquinho, tá, queridos? Eu fui eleito, não no Cristo glorificado, mas em Cristo enquanto o corpo está sendo formado. Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está juntamente escondida com Cristo em Deus. Romanos 8:17. A eleição no Cristo glorificado seria a eleição para nos salvar. Ele veria pessoas salvas, mas a eleição é no Cristo que padeceu e nele, se formos fiéis junto com ele, seremos glorificados. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. A gente vem vacinando isso desde o começo dessa palavra. E os textos corroboram com o que vemos falando. Ou seja, eu poderia chegar aqui e pegar um pequeno texto, isso na exegese você usa muito, você pega um texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Você fecha aquilo ali e eu discorro por cima desse texto. Eu posso fazer isso. O que nós vemos fazendo até agora é elucidando a palavra e os textos sendo expostos. Ou seja, você foi eleito. A condicional para a glorificação é entrar no corpo. Entrar no corpo do Cristo, que te chamou, que te elegeu para se parecer com o Filho na carne. E aqui estão os textos, ó. Porque morrestes e a vossa vida juntamente está escondida com Cristo. A eleição no Cristo glorificado seria a eleição para nos salvar. Ele veria pessoas, mas a eleição é no Cristo que padeceu. O que temos ouvido até hoje é que temos que ser salvos e vivemos uma vida para buscar essa salvação, né? Aceitando a Cristo. Eu aceitei a Cristo, eu estou salvo. E vivemos essa trajetória. O que nós estamos trazendo são os textos. E no texto diz, e a nós, se somos filhos, se somos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então isso cai por terra todo triunfalismo gospel. Isso cai por terra, porque com ele padeceremos e com ele venceremos. E se isso é o chamado, se você já entendeu isso, queridos, comece a glorificar a tua vida. Comece a agradecer ao Senhor por tudo. Eu falo porque eu não tinha esse entendimento. E eu vivia uma vida de ó vida, ó céus. Por que está acontecendo? Eu era Abacuque. Eu era um Abacuque, irmãos. Olha lá, Senhor, ó, os ímpios lá prosperando. E eu aqui, pai. Eu toco todo domingo na equipe de louvor, pai. E eu ainda dizia para Deus, mas assim, eu não sou que nem aqueles músicos lá não, pô. Os caras tocam, vai lá para fora da coisa e ficam conversando coisas que nem te agradam. Eu não, Senhor. Eu leio tua escritura, dou aula na escola dominical. Eu era um fariseu, irmão. Fariseu. Se você não entendeu o porquê você foi chamado para aparecer com Cristo. E o Senhor sendo traído, esbofeteado, sendo cuspido. Ele amou aquelas pessoas. E se você não tem essa identificação com o Senhor, algo está errado. Quem te controla não é o espírito, é a carne.
precisamos nos parecer mais com o Senhor. Próximo slide, por favor. E eles sabiam que eram eleitos. 2 João 1:1. Agora a gente vai ver. Talvez você tenha dúvida. Você é um eleito do Senhor, ou talvez você ouviu alguém dizer. Não, cara, quem pode saber se é eleito ou não é? A gente só vai saber no final. Quando no juízo final, o Senhor falar, bota os bodes para cá e bota as ovelhas para lá. Aí eu vou saber. Irmãos, em nome de Jesus, diga assim, eu sou um eleito do Senhor. Se você vai andar nesse caminho que eu não sei, irmão. Mas eleito você é. Se tu vai andar, não sei. Mas vamos lá. 2 João 1:1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Atos 9:15. Mas o Senhor lhes disse, vai, porque este é, para mim, um instrumento eleito, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Próximo slide, por favor. E eles sabiam que eram eleitos. Romanos 16:13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. 2 João 1:13. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então você vai sair essa noite aqui com a certeza que você é um eleito do Senhor. E que o Espírito foi colocado sobre a sua vida, amém? Ninguém mais confunde você. Ninguém mais vai dizer o contrário. Os textos estão aqui, são claros. Está na Escritura. Eles se saudavam dessa forma. A compreensão da igreja primitiva era essa. Se o Espírito de Deus está em você, logo, você foi eleito pelo Senhor. Não para a salvação, mas se parecer com Cristo Jesus. Esse é o propósito. E Paulo entendia isso. Paulo tinha essa percepção. Lá em 1 Coríntios 9:27, ele diz assim, contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Irmãos, é uma carreira que Paulo viveu. Paulo viveu experiências sobrenaturais com o Senhor, mas ele se torna referência para nós, dizendo, eu esmurro meu corpo. Eu vigio dia e noite, para que eu não seja desqualificado, desaprovado. Então, a gente vai ver agora com o pastor Pedro. O cristão, o eleito, pode ou não pode perder sua salvação? Paulo já deixa um spoiler aqui para nós. Próximo slide, por favor. E os chamou, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Aleluia. Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não fomos chamados pelas obras. Que isso fique bem claro nessa noite, nesse seminário. Grava isso no seu coração, queridos. O amor do Senhor te alcançou. O olhar dele de amor te alcançou. E essa graça maravilhosa não tem nada a ver com o que você ia fazer. Não tem nada a ver com quanto você trabalha na igreja. Você não foi salvo, ou foi eleito para ser salvo. Você, quando é chamado pelo Senhor, você começa a viver uma vida como Cristo. Isso faz parte do
do eleito. E se você não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que ir para a igreja, não, eu tenho que fazer. Não, você fica numa paranoia de fazer para ser salvo, porque tu tem medo do inferno. Fala a verdade, irmão. Seja como eu, tinha medo de ir para o inferno. Um medo que me pelava, irmão. Ah, meu Deus, eu vou para o inferno. Ah, eu tenho que fazer. Sabe por quê? Eu nunca entendi que eu era um eleito e Deus me escolheu e eu não fiz nada. Eu só tenho que me parecer com Cristo, viver uma vida mais leve. É uma vida de renúncia para as minhas vontades. Viver uma vida de renúncia é a base do vencedor. Recuse as suas vontades, os seus desejos e flua, não nessas obras de sacrifícios, mas nas obras do Cristo. Cristo que venceu na carne. Próximo slide, por favor. É o Senhor que os separa desde o ventre. Lucas 1, 13, 15. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Aleluia. Próximo slide, por favor. Esses o diabo não tem autorização para matar. Jó 2, 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Jó 3, 11, 13. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque já agora Aleluia. jazeria e repousaria, dormiria e não haveria repouso para mim. Queridos, Não haveria repouso para mim. essa palavra é poderosa, Lucas. Talvez você esteja nessa noite aqui e você não compreenda. Era para eu ter morrido naquele dia. Era para eu não ter vindo a esse mundo. De alguma forma, isso aconteceu e sobreveio sobre minha vida. Não era para eu estar aqui. Se você está aqui, se você passou, é porque há um propósito, existe um propósito. Não para salvar, não que seja, que Deus não queira que se salve, novamente eu volto a dizer. Mas esse propósito não está ligado à salvação. Está ligado a dizer, você veio a mim. De maneira nenhuma eu te lanço fora. Agora vem, toma a sua cruz, me siga e cumpra o chamado pelo qual eu destinei para você. As obras do meu filho. Mova-se nisso. Mas enquanto você não vai até Jesus, sendo um pecador, o evangelho chegou até você, a luz te iluminou, você vai até o Senhor, confessa seus pecados, comece a segui-lo. A partir dali, queridos, é a tua busca, a tua santificação, o teu matar da carne, até que ele venha, ou até que você finde seus dias aqui, e fiel até a morte, obedecendo ao Senhor. 1 Samuel 2, de 6 a 8, diz assim, o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e o Senhor assentou-se sobre eles. O Senhor é todo poderoso. Amém? Não existe variação de, não, Deus te lançou no mundo e deixou você viver a sua vida e Deus dará. Não, Deus ele é todo poderoso e Ele vai cuidar dos seus até que essa palavra chegue, até que o tempo profético dos 6 dias venha a extinguir, até que o tempo da plenitude do gentio se cumpra. E Ele usa os seus eleitos, os pés, o corpo de Jesus na terra. E esses são vocês. E se vocês negligenciarem, se vocês esconderem aquilo pelo qual o Senhor colocou na terra, Ele vai te cobrar. Ele vai me cobrar. Porque fomos chamados com um propósito, para que todas essas coisas venham a acontecer. Próximo slide, por favor. Uma vez que ele nasceu dentro desta dispensação, agora ele terá que ir até Jesus. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. João 17:8, 9.
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí a gente começa a observar onde a palavra do pastor Damásio foi poderosa, sobre as nações. Mas a gente pode perguntar assim, pastor Gilberto, e as pessoas que são abortadas? Como se sucederia isso? Será que o Senhor não elegeu essas pessoas? A palavra é muito clara, irmãos. Todos aqueles pelos quais foram chamados na eternidade passada, eles precisam ir até quem? Eles precisam ir até Cristo. Confessá-lo, nasci de novo, é o papo que Jesus bate naquela sacada com Nicodemos. É necessário nascer de novo da água e do Espírito e vir até mim. E cumprir esse propósito de entrar no corpo do Eterno. Entramos no corpo do Cristo e vivemos um propósito. Só que a gente, quando começa a pensar nessa eleição, a gente começa a supervalorizar os eleitos e menosprezar as nações. Deus amou e ama as nações. Só que existe um propósito de manifestação de um plano às nações e passa pela vida dos eleitos. É isso que precisamos entender. Cristo não está aqui na terra fisicamente. Quem está agora? A sua igreja, o seu corpo. E nos movemos pelo mesmo Espírito que se movia no Pai e no Filho. E esse Espírito agora se move na igreja. É um Espírito em comum. É um Espírito que transita. Ele é o metabolismo, ele é o sangue que faz fluir dentro do corpo. Ele leva a vontade do Pai para o Filho, ele leva a vontade do Filho para a igreja, e ele começa a elaborar esse plano, esse propósito, e ele salva as nações. Se você não ama as nações, o Espírito de Deus não está em você. Porque esse amor só tem o Filho. E quem faz parte do Filho? Você olha o necessitado, você sente empatia. Você olha o carente, e você começa a querer chorar. Venha a ser imerso por essas águas, queridos, em nome de Jesus. Deixa que as águas que vão do trono de Deus fluam sobre sua vida, arteios, joelhos, corpo, e sucumbam a tua vida de tal forma que não seja mais você, mas o Espírito de Deus te controlando nesses últimos dias. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. O próximo slide, por favor, queridos. Só será rei, sacerdote, os que foram comprados pelo sangue e fizeram parte do corpo de Cristo. João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A palavra, ela por si só, ela já vai explicando o que a gente tem falado e vaticinado aqui. Amém, igreja? É poderosa a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa igreja não vai mais ler as escrituras da forma pela qual lia. Porque está sendo revelado, descortinado, a vontade do Pai. Você já começa a observar o que o apóstolo Paulo entendeu, o que os discípulos entenderam. E eu tenho certeza que os discípulos também, como eu, como você, nós vivemos um tempo pelo qual algumas coisas pelas quais a gente lia, era meio que um véu, tipo o véu de Moisés para o povo de Israel, que eles não entendiam que o Messias estava ali curando, e eles mesmos crucificaram o Messias, que eles aguardavam. E eu pergunto a vocês, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que os judeus que foram eleitos? Será que a igreja brasileira não se voltou as costas para o seu Senhor? E o Messias está hoje passando por aqui, e estamos, não, eu estou bem no meu farisaísmo gospel, eu estou bem vivendo o que eu vivo. A pergunta é, quantos nessa noite morreriam por esse evangelho? Essa pergunta eu fiz à minha vida.
E eu confesso a vocês que a resposta não foi muito legal quando eu tive de mim a resposta. Quando eu comecei a ver a perseguição que está correndo no Brasil, eu falei, será que eu seria uma pessoa que entregaria a minha vida por libação? Precisamos ter intensidade no espírito. Precisamos entender quem somos e saber que o Senhor é quem faz todas as coisas. E é Ele quem constrói Cristo em nós, esperança da glória. Próximo slide, por favor. Se ser predestinado é para ser salvo e não um propósito, então Irineu está ensinando que Deus foi predestinado a ser salvo. Afirma, portanto, claramente que existe um único Deus que prometeu enviar o Filho, um único Jesus Cristo, Senhor nosso, da descendência de Davi, pela concepção que teve de Maria, predestinado a ser Filho de Deus. Jesus Cristo, pelo seu poder, por meio do Espírito de Santidade, em seguida a ressurreição dos mortos, para ser o primogênito dos mortos, como é o primogênito de toda a criação, Filho de Deus, feito Filho do homem, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o ministério do nosso amado Jesus. A igreja primitiva cria poderosamente em tudo isso. E você está tendo essa oportunidade na noite de ler os textos. Acaba que chega um momento que a sua mente ela vai ficando tão randômica que você vai... Cara, é isso. Ele me conheceu, me amou, me predestinou e me vocacionou. E eu preciso parecer com Cristo. É simples assim. Eu me movo nas obras do Cristo, na carne. E a igreja primitiva pensava assim. Interessante que esse aí é Irineu de Leão, né? No seu livro Contra as Heresias, no ano 130 depois de Cristo, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Ou seja, o que o pastor Pedro está dizendo, o pastor Igor está dizendo, é que se você quiser algo mais próximo dos apóstolos, é os discípulos dos apóstolos. Ou seja, a gente não está seguindo quem fundou a Igreja Batista, quem fundou a Assembleia de Deus, quem fundou o Testemunho de Jeová. Não, 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 não. A patrística rege o conceito pelo qual nós nos movemos hoje. Então nós nos baseamos em textos bíblicos, nos baseamos na patrística, principalmente da igreja de Antioquia. E aqueles que participaram da primeira live com o pastor Igor, a primeira aula, vocês vão observar que nessa fusão, nessa divisão, na verdade, de Alexandria e Antioquia, a base filosófica helenista rege hoje o conceito cristão. E muitos de nós bebemos dessa água. Amém? Próximo slide. Acabou o slide? Amém. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é uma palavra que tem que ecoar no ouvido de vocês, na mente de vocês, para que vocês entendam agora para entrar para a próxima aula. Ou seja, vocês foram chamados para reis e sacerdotes. Glória a Deus e aleluia. Porque você não está aqui perdendo seu tempo. Você está adestrando as suas armas para a guerra. Só que a partir dessa noite, todas as pessoas que estão aqui não podem mais vir somente por vir. Orar somente por orar. Jejuar somente por jejuar. Meditar somente por meditar. Vocês têm um compromisso, uma vocação. E se isso não for cumprido, vai acontecer o que o pastor Pedro, logo daqui a pouquinho, vai falar para vocês. Queria dizer que amo essa igreja. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo esse amor maravilhoso que vocês tratou todos os nossos pastores. E que Deus abençoe grandiosamente a esse ministério. Em nome de Jesus.